Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do Observadores. No programa de hoje nós vamos falar sobre o período de Natal e a religiosidade. E o nosso primeiro convidado é o Bispo Diocesano de Marabá, Dom Vital Corbellini. Bom dia, Dom Vital. Bom dia, Patrick. Bom dia aos telespectadores. E também conosco o advogado e pastor evangélico Plínio Pinheiro Neto. Bom dia, Plínio. Bom dia, Patrick. Bom dia, telespectadores. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco aqui na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Fique conosco. De volta com o programa Observadores deste domingo, e você já está acostumado, nós estamos sendo exibidos uma hora mais cedo devido ao horário de verão e obedecendo também à grade da rede, do SBT. Mas bem-vindos e obrigado por estarem acompanhando mais uma edição do Observadores. Nós estamos aqui recebendo hoje o Bispo Diocesano de Marabá, Dom Vital, e também o nosso amigo advogado e pastor Plínio Pinheiro. Ambos tiraram um tempinho da vida corrida deles, o Plínio na correria do ofício de advogado e também o Dom Vital, que está se desdobrando aí, como ele estava me contando, para realizar uma série de crismas nesse período do ano. Dom Vital, nós estamos aí a uma semana do dia 25 e a data, o Natal, ele é muito importante dentro da cultura católica. E eu queria até que o senhor já começasse explicando e falando um pouquinho da história do Natal. Bom, é importante sim, porque o Natal é o nascimento de Jesus Cristo na realidade humana. Deus que criou o céu e a terra, que criou o ser humano, mas que no caso o ser humano pecou. Então, desde o início, ele prometeu que viria o Salvador. Então, este Salvador, o Redentor, ou o Messias, assim também chamado, né, na época da vinda do Salvador, então era esperado. Então, Jesus nasce dentro de uma realidade humana, simples, humilde, não é? numa manjedoura, e vem para nos dizer que somos importantes. Ele também se torna humano, de Deus, Criador de tudo, se torna pessoa pequena, humana, para nos levar novamente para Deus. Esta é a maravilha do Natal, então, maravilha de que Deus, de Criador, se torna também criatura para nos levar novamente até Deus. E já dizia São Leão Magno, não é, que é a maravilha das maravilhas, não é? Tudo é reconciliado com a presença de Deus, tudo. O pecador tem a graça, não é? Aquele que está longe está mais perto de Deus. Então, nós comemoramos logo mais, nesses dias, então, o Santo Natal, esta presença de Deus, e por isso ele é homenageado. Não é o Papai Noel, não é uma outra coisa, mas é Jesus Cristo. Nós devemos cantar os parabéns no dia 25 para Jesus Cristo. É ele aquele que vai entrar na realidade humana. Certo. Plínio, eu sei que em várias denominações evangélicas o Natal é visto por cada uma de uma determinada forma, mas eu vejo que a grande maioria tem essa questão do Natal, não pela data do dia 25, porque há variantes da interpretação sobre a data, mas sim pelo nascimento de Jesus Cristo. Como que é visto, como é na tua visão o Natal? O Natal, ele é a rememoração e a comemoração do evento mais significativo para a humanidade. Não obstante tudo que os homens possam já ter feito através da ciência, ir à Lua e outras coisas mais, nada tem mais importância do que a vinda do Deus em forma de homem para resgatar a humanidade e levá-la de volta ao Pai. Esse é o evento, porque a morte de Jesus também, o sacrifício na cruz, é extremamente significativo, mas o segundo não teria havido sem o primeiro, é claro. Então, realmente, o nascimento de Jesus como homem é o evento mais significativo da humanidade.
E ele deve ser festejado, relembrado, repisado, propagado de todas as maneiras, sobretudo nesse momento que nós vivemos, em que o amor tem se esfriado bastante no coração dos homens, que a violência tem crescido, o desprezo pela vida humana tem aumentado. Então, quando o homem não tem conhecimento da verdade, quando ele não tem a dimensão exata da grandeza imensurável de Deus e da sua pequenez, o homem chega a julgar-se um pequenino Deus e a cometer os maiores absurdos. Então é preciso que o homem saiba que nasceu há mais de 2000 anos atrás um homem chamado Jesus, que fez milagres e continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, continua fazendo os mesmos milagres. E que pode operar na vida do homem transformações que ninguém mais pode operar. É preciso que Jesus nasça, que seja no dia 25, seja que dia for, que ele nasça no coração dos homens. E para mim, Natal é todo dia que alguém se curva diante de Deus e reconhece Jesus como Senhor e soberano de sua vida. Há alguma resistência em relação à data? Eu li que existe em muitas denominações. Se Dom Vital quiser falar sobre se Dom Vital quiser falar sobre isso, realmente existem divergências sob a ótica das condições climáticas da região em que Jesus nasceu, no mês de dezembro. E, na verdade, eu não dou valor nenhum a isso. O importante para mim é que Jesus nasceu. Não, o fato era que no dia 25 de dezembro, no Império Romano, comemorava-se o Deus Sol. Então, o que os cristãos observavam? Nós não vamos adorar o Deus Sol. Ele é uma criatura. Então, transformaram aquela festa, os cristãos, na festa do nascimento do verdadeiro Sol, a luz verdadeira, que é Jesus. Porque o nascimento de Jesus, o dia não consta dentro, só consta o fato. Lucas é que nos fala disto, não é? Não consta na Bíblia. É, exatamente. Mas não sabemos em que data foi mesmo. Então, há uma ligação entre esta festa pagã com a festa cristã, não é? E depois, com o tempo mesmo, aí veio o imperador Constantino e colocou o dia 25 de dezembro como essa data do nascimento de Jesus Cristo. Depois, é claro, aí foi se observando que foi um dia importante, Jesus Cristo que veio, então era importante também comemorar não só a sua morte, mas também o seu nascimento. Certo. Com a licença do bispo, eu vou ler aqui para ti, Plínio, um trecho que eu puxei do pastor Silas Malafaia. É um pastor que é muito conhecido porque, né, tem programa na TV e tudo mais, e ele cita aqui: eu nunca vi uma besteira tão grande como este de que não podemos celebrar o Natal, pois é uma data, logicamente está se referindo ao evangélico, né? Que é uma besteira tão grande como esta que não podemos celebrar o Natal, pois é uma data de festa pagã. O que estamos celebrando não é a data, e sim o nascimento de Cristo. O argumento estúpido também poderia ser usado para dizer que não podemos usar gravata. O nascimento de Jesus foi celebrado pelos pastores que representaram o povo, está em Lucas, né? Foi celebrado no mundo espiritual com os anjos louvando, celebrado pelos astros, estrelas do Oriente, isto é, pelo universo, e pela elite, os magos do Oriente. Pouco importa a data real do nascimento de Cristo, se foi em abril ou em outubro ou em dezembro. O que importa é celebrarmos o nascimento do Salvador do mundo. Diria o cômico que para não dizer que é trágico, ver aqueles que se dizem cristãos celebrarem festas judaicas e não celebrarem o nascimento de Cristo. Assim ele interpretou, acho que está mais ou menos no sentido do que tu falaste. O pastor Silas Malafaia, ele é muito polêmico, mas é um homem extremamente culto, é psicólogo formado e é conhecido como homem Bíblia, porque ele cita a Bíblia sem abri-la. E realmente foi o que nós falamos, o que Dom Vital falou e o que eu falei também. O dia não tem significado nenhum. O importante é o evento, é o fato. Correto. É o que Deus olhou lá de cima para nós, tão pequeninos, e como ele disse aqui, começou a desenhar, desde lá de trás do Gênesis, a vinda de Jesus. É isso que é importante. E
Dom Vital, como foi que surgiu essa tradição da missa celebrada pelo Papa na data? Bom, o fato é que nós queremos comemorar na passagem do dia 24 para o dia 25, então, a missa natalina. Então, celebrar na noite do Natal, na noite, portanto, zero hora, não é? É a missa, quer dizer, a celebração eucarística, possibilitar para que o mundo possa conhecer o acontecimento, possa viver esse acontecimento. Por isso, o Papa o celebra lá na Basílica de São Pedro. Esse acontecimento tão bonito do nascimento de Jesus. Então, começou há séculos atrás, não é? Mas como hoje, anos atrás, mas como hoje a televisão, a rádio e todos os meios possam divulgar, então evidentemente todo mundo fica ligado a essa missa da noite do Natal. Porque até o Concílio Vaticano II não tinha muito essa questão, tinha essa questão natalina sim, até 1960, 64, por ali. Com o Concílio Vaticano II, que a Igreja Católica realizou, tendo a presença também dos pastores, de outras igrejas, não é? Também de outras religiões, nós fizemos esse concílio e a partir houve a reforma. A partir de 1965 para cá, então, se celebra mais a noite do Natal, que é a Noite Santa, onde nós celebramos o acontecimento histórico em si, onde lemos Lucas, não é? Que coloca que no tempo do César Augusto, no tempo do governador lá na Síria, né? E assim por diante, nasceu então Jesus Cristo, numa manjedoura, foi colocado numa manjedoura. José e Maria sobem lá para Belém e ali então se dá o nascimento de Jesus. Certo? Então, na noite do Natal, nós celebramos o histórico, a pessoa humana. Agora, já o dia de Natal, mas é o mistério de ele se tornar tão pequeno como nós, mas ao mesmo tempo Deus, nessa realidade humana. Homem, Deus, Deus e homem. Certo. Eu tenho aqui, a Bíblia não diz nada sobre o dia exato em que Jesus nasceu, e por isso a comemoração do Natal não fazia parte das tradições cristãs no início. O Natal começou a ser celebrado para substituir a festa pagã, que o senhor citou aqui, que por tradição acontecia entre 17 e 25 de dezembro. A comemoração do Natal, em substituição dessa celebração, foi uma tentativa de facilitar a aceitação do cristianismo entre os pagãos na época, né? Certo. E como é hoje, na tradição da igreja, hoje em dia, padre? O que a gente tem de programação ao longo da semana e no dia? Bom, durante a semana nós teremos em diversas paróquias, comunidades, confissões. Inclusive, hoje à noite também tem, quer dizer, nesses dias melhor, temos confissões. O povo vai se preparando pelo sacramento da reconciliação para viver melhor o acontecimento. E depois, na noite do Natal, nós não fazemos à meia-noite aqui, porque não dá, não é? E mesmo é um pouco perigoso, né? Depois a pessoa sair da igreja e vai para casa. Então, se celebra nos horários normais, 19h30 às 20 horas, nas paróquias, e depois se vai para casa celebrar ali o Natal, o nascimento, esperar até lá para meia-noite e celebrar o nascimento de Jesus, cantar os parabéns. Então, primeiramente a comunidade, isso que a gente pede para que o povo participe da comunidade. E depois vá e celebre o Natal em família. É uma tradição isso também do jantar, né? Exatamente, do jantar. Eu acho isso quase todos os lares. É bonito. E eu acho também para o evangélico também existe essa tradição da noite de Natal. Sim, muitas igrejas celebram um culto de ação de graça, né? Louvando e glorificando o nome do Senhor, agradecendo a Deus por ter mandado seu Filho único e amado ao sacrifício por nós, né? Então, é uma noite, a noite de Natal, ela tem assim um poder maravilhoso de abrandar o coração dos homens, de amaciar. É um momento muito oportuno para se falar de Jesus e do que Ele pode fazer nas nossas vidas. Conta-se que durante a Segunda Guerra Mundial, na noite de Natal, as trincheiras fronteiriças de aliados e alemães, de repente começaram a cantar Noite Feliz aqui, começaram a cantar Noite Feliz lá em alemão e aqui em inglês. E os daqui ouviram os de lá também. Então eles saíram das trincheiras,
vieram até o meio, no território neutro, se confraternizaram e se abraçaram naquela noite. Depois voltaram para as suas trincheiras e no dia seguinte estavam novamente se degladiando. Mas houve aquele momento de paz, de harmonia, exatamente por esse efeito maravilhoso que só a presença de Deus pode causar nos homens. Maravilha. A gente já foi um bloco, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes deixando o nosso telespectador com um recadinho do nosso patrocinador. Ei, você que tem o sonho de fazer um curso superior, a Unicesumar está aqui para ajudar você a realizar esse sonho. Ela oferece 37 cursos de graduação e 24 de pós-graduação, além de aulas ao vivo com mestres e doutores, transmitidas diretamente na sua casa, através do seu computador, smartphone ou tablet. Esses cursos de graduação estão com descontos especiais de 35% para você que concluiu o ensino médio 2015 ou 2016, para você que deseja fazer a segunda licenciatura e também para quem tem mais de 55 anos. A Unicesumar tem oportunidades especiais para todas as idades. Se você não se enquadrou em nenhuma dessas situações, não tem problema. A Unicesumar tem outras opções para você. Venha conhecer nosso polo na folha 28 ou acesse o site unicesumar.edu.br/EAD e fique por dentro de todas as promoções. Ou ligue 0800 600 6360 e consulte as condições. Estamos de volta com o programa Observadores deste domingo e sempre lembrando aos nossos telespectadores que podem acompanhar os programas anteriores através dos links que estão no facebook.com/observadoresmarabá ou no e-mail observadores@grupocorreio.com.br. Você pode participar do programa mandando dicas, sugestões, críticas e participando também do programa. Nós voltamos a falar com os nossos convidados de hoje, Dom Vital, bispo diocesano de Marabá, e o pastor evangélico e nosso amigo Plínio Pinheiro, que também está nos dando uma força aqui hoje. Eu pediria para o Cadu colocar aqui para a gente algumas imagens para a gente comentar um pouquinho. Essa é uma imagem clássica da época de Natal e eu queria que os dois comentassem sobre essa imagem, que se tenta através dela, né, do presépio, a gente tenta reproduzir o que teria sido a cena do nascimento de Jesus. Como é que é visto isso, Dom Vital? Bom, o presépio é esse acontecimento da nossa inclinação, da nossa adoração ao menino Jesus, não é? Por isso que a gente não coloca agora o menino Jesus no presépio, nós vamos colocá-lo na noite do Natal, não é? De 24 para 25, porque é o dia do nascimento dele, a noite santa. Bom, nós não temos pelo Evangelho todas essas cenas ali que nós estamos observando, evidentemente. A gente se supõe. O primeiro que fez, quem fez foi São Francisco de Assis, este grande homem da ecologia, não é? E que fez o primeiro presépio na história, depois dos anos 1100 e pouco, não é? Então, ele imaginou, ele reforçou muito a questão da encarnação do Verbo, Deus que se tornou gente. Então, ele, tendo presente a Bíblia, a Sagrada Escritura, não é? Os Evangelhos, então, ele reconstruiu dessa forma. Então, de um lado Maria, do outro lado São José, os animais, não é? Numa manjedoura. Ela brilha, ela dá força, ela dá muita alegria. Então, a forma simples e humilde de que Deus entrou, não nasce no palácio, não nasce nas grandes casas, mas numa estrebaria, numa gruta, como o evangelista Lucas nos coloca, não é? Não havia lugar na hospedaria, não é? O Plínio, você que também é poeta, né? Isso é a visão romantizada
O que a gente... Esse aqui é o presépio padrão, né? O que a gente vê por aí na verdade, rua, sempre a representação. Mas o próprio bispo tá assumindo aqui que não é exatamente o que é posto pela Bíblia, né? Mas seria uma visão romantizada? É, porque a Bíblia ela não desce a esses detalhes todos. E aí, né, o Dom Vital, o quadro está muito bonito, muito colorido, mas lá certamente as condições eram mais precárias e mais humildes. Só que lá resplandeceu naquele momento uma luz que o mundo jamais vira igual. Jesus que disse: eu sou a luz do mundo, e quem me tem jamais andará em trevas. Então, neste momento aí foi que essa luz do mundo se ofereceu, foi exposta a todos nós. O que eu acho assim marcante nesse momento é que naquela época José e Maria bateram em todas as portas procurando um lugar para onde Jesus pudesse nascer. E todas as portas se fecharam. Estavam lotadas, não tinham lugar, não tinham tempo para Jesus, como hoje também muita gente diz não ter tempo para Jesus. E por mais absurdo e paradoxal que possa parecer, Jesus foi nascer numa manjedoura, numa estrebaria, em meio aos animais. E hoje, mais de 2000 anos depois, infelizmente, a grande maioria dos homens ainda deixa Jesus na manjedoura. Ainda não trouxe Jesus para o seu coração, para ele habitar no seu coração, para brilhar, resplandecer e transformar. Mas nós acreditamos que Jesus nasceu num contexto assim, bem Exato. pobre, bem simples, não é? Então, bem simples no meio daquilo que está sendo ali representado. Porque mesmo já lá na Bíblia, em Isaías, já se coloca um pouco toda essa questão de que os animais ferozes vão se encontrar, não é? Então haverá um tempo bonito. Então esse tempo bonito, ele também é dado no meio desses animais, né? No meio dessas pessoas. Temos também os reis magos ali, trazendo os presentes, porque logo em seguida também eles vieram, os reis magos, os anjos que anunciam a maravilha de que este nascimento não é simplesmente mais alguém que entrou na humanidade, é Deus que se torna carne. Portanto, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Portanto, o presépio é lindo de ser contemplado e adorado. A própria anunciação da vinda de Jesus é uma passagem bíblica muito forte, né? Muito simbólica. Como se dá o processo do nascimento, a concepção, o nascimento de Jesus, existe uma simbologia muito forte e que ela deságua nesse grande momento que é o do nascimento, mas a simbologia em si, o rito em si, é também uma das coisas mais fortes do cristianismo, não é isso? Bom, o fato é que nós temos num presépio, não é? Quer dizer, todas essas figuras, a figura central é Jesus, não é? Todo mundo olha para Jesus. Então, nós não estamos... É uma simbologia, sim, mas que dá uma realidade. É a realidade do humano de Jesus, que Jesus também se torna pequeno, se torna criança, bebê, que chora, que vai precisar também do leite materno, não é? Essas questões que às vezes nós não imaginamos, mas que são importantes para uma criatura igual a nós em tudo, menos que o pecado, Jesus, mas que se tornou humano. Por isso que se ele não fosse tão humano como nós, ele não teria salvo nós. Então, claro, é igual a nós em tudo menos o pecado, como nos diz a carta aos Hebreus, né? E por isso é que ele precisou do leite materno de Maria, precisou crescer, então ele se torna adolescente, jovem, adulto, não é? Mas tem que passar por essa fase como nós passamos, a questão de ser bebê, bem pequenininho, como cada um de nós, não é? É uma aproximação também do homem com o divino. É, exatamente. Vamos, Cadu, eu acho que tem mais imagens aí, vamos passar mais. Aqui eu coloquei para simbolizar também essa questão da família reunida, do jantar, que a gente sabe que obviamente não é uma realidade também para todos, né? Assim como vai ter a família reunida, vai ter aquela família desfacelada, vai ter o morador de rua, as pessoas que não têm esse Natal abastado, né? Os povos indígenas, não é? Os ribeirinhos, né? Todo mundo, claro, alguns vão ter isso, mas a grande maioria não vai ter, não é?
A gente vai estar unido a todas as pessoas para celebrar o Santo Natal. Uhum. O que pode falar, Plínio, sobre isso, sobre família? É um momento importante para o congraçamento da família, para o fortalecimento dos laços da família, quando hoje até o próprio governo tem incentivado a banalização da família, sabe? Do respeito. O princípio da autoridade é inalienável para Deus. Em Romanos 13 diz que toda autoridade procede de Deus, em seu nome é instituída. Então, os pais têm sobre si no lar essa autoridade que tem uma procedência divina. E os filhos têm que se curvar a ela. E hoje, infelizmente, nós vemos a banalização disso tudo. Já não existem mais. É interessante, o bispo, que se pergunta por que tanta gente morre jovem? O mandamento diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolongue teus dias sobre a face da terra. E a Bíblia, ela se cumpre, a palavra de Deus se cumpre, não adianta, não tem jeitinho. Então, os jovens não respeitam mais pai e mãe. Como é que querem que seus dias se prolonguem sobre a face da terra se não existe mais esse respeito? A gente percebe isso muito na cobertura do dia a dia, dos fatos policiais. Exato. E eu lembro que até algum tempo atrás, quando aquele jovem era preso e o pai chegava para, né, logo faz um telefonema e já liga para os pais, né? E o cidadão, pelo menos, se envergonhava, né, de ter falhado, né, enquanto cidadão, né, para com a família, ter desonrado o nome da família e tal. Mas hoje em dia a gente percebe que nem isso, né, nem aquele respeito ao pai, como você está falando, não segura mais. Só para complementar, para fechar, a família é a base da igreja, né? Isso. A família. Só Da existe sociedade. Um único evento bíblico ainda não se cumpriu, que é o arrebatamento da igreja. O encontro de Jesus com sua noiva nos ares. E você vê essa guerra tremenda que existe hoje para desestruturar a família, para destruir a família. A gente, pelo lado espiritual, teria uma explicação. Pelo lado espiritual, quando Herodes matou todas as crianças, tentou evitar que Jesus fosse. E hoje também tenta-se evitar isso, evitar que esta festa bela do encontro de Jesus com sua noiva nos ares tenha o brilho, o portento que ela deve ter, pela destruição da família. A questão da família é muito importante, porque Jesus também nasceu numa família, não é? Jesus, José e Maria. Não foram foram pais adotivos dele, quer dizer, Deus não pediu tanto para a realidade humana, só pediu um lugarzinho que é o ventre de uma mulher, não é? Se torna que não foi através de uma relação entre José e Maria, por obra do Espírito Santo, como nos fala a Sagrada Escritura. Então, Jesus também quis nascer dentro de um lar humano. Isso é muito importante. A família, gente, você também que está nos acompanhando, a importância da família na vida da gente. E no nível social, econômico, político e, sobretudo, religioso. Amar, se querer bem, pai e mãe, filhos com os pais, não é? Porque, como diz São João Paulo II, a família é o futuro da humanidade, é o futuro e o presente da humanidade. Precisamos honrar mais pai e mãe, se querer bem. Perfeito. Vamos, Cadu, vamos ver o que a gente tem mais aí. Tá. Uma das coisas também que eu acho muito, muito bonito dessa época, e eu sei que existe tanto na cultura católica quanto evangélica, são as cantatas, né? Essas apresentações com corais, né, de igreja, apresentações especiais, existem também encenações. Exatamente. A gente, é uma coisa também que une muito a comunidade, não é isso, bispo? Porque a gente quer cantar o acontecimento, celebrá-lo, fazer a memória, não é? Mas também cantá-lo. Então a gente tem muitos cantos natalinos, Noite Feliz, não é? Outros cantos, não é? E nas diversas línguas, não é? Então como é importante esses corais, seja na igreja católica, seja na igreja evangélica, esses corais onde as pessoas se encontram, louvam a Deus, não é? Por esse acontecimento, é cantar a beleza daquele que veio a este mundo nos salvar, que é Jesus. Então o canto enaltece, o canto nos torna mais como que mais leves, não é? Então é muito importante, como está sendo apresentado ali, não é? Esses cantores que louvam a Deus pelo Natal.
E para os evangélicos? Não, o louvor, ele é indispensável. O salmista diz que devemos entrar pelos átrios com cânticos e palmas. E diz também: todo ser que respira, louve o Senhor. Então, o louvor, ele nos eleva, sabe? Ele nos conduz, assim, àquele clima de êxtase diante da grandeza, da beleza, que nós não podemos criá-la, avaliá-la por completo, mas o louvor contribui para isso, para que nós nos aproximemos mais de Deus, sabe? Ela é indispensável. Eu sou católico, mas estudei em escola adventista, e eu lembro bem no ano que eu estudei em internato adventista, inclusive que é um dos mais conhecidos do país, que é o IASP, lá em São Paulo. Eles tinham corais fantásticos, maravilhosos, e corais infantis, corais adolescentes, corais da comunidade e também dos alunos. E isso é uma coisa muito forte na cultura adventista, essa questão do louvor através da música. E eles estimulam demais também a prática de instrumentos. Tem muitos instrumentistas, pessoal que toca violão, pessoal dos violinos, que para mim violino é o som do céu. Na minha concepção de céu, eu sempre imagino com sons de violinos, porque violino transmite muita paz. Então, eu queria também fazer esse registro sobre a cultura adventista, porque eles também têm um trabalho muito forte nessa questão da música, do louvor. Que bom. Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Por favor, Cadu. A gente tem mais uma. Tá. Aqui, para simbolizar a reunião na igreja. Isso. Bispo, essa questão da vela, da luz, é uma coisa muito presente sempre no rito católico, né? Claro, porque nós celebramos o nascimento de Jesus na noite do dia 24 para 25, na noite do Natal, modo dizer, não é? Nessa data, então, a luz, não é, que é Jesus. Ele é a luz verdadeira, veio a este mundo. Já o São João diz que o Batista foi uma pequena centelha de luz para dar lugar à luz verdadeira que é Jesus. Então, a vela, que é o sinal também do Cristo ressuscitado, então ela nos impulsiona para celebrar o Cristo luz, porque é a luz no meio das trevas. Isaías já disse: aparecerá uma grande luz no meio das trevas, não é? Esta luz já predita pelos profetas Jeremias também, não é? e que se concretiza na realidade humana, naquele bebezinho, naquela criança, né, indefesa, mas ali é a luz verdadeira, Jesus Cristo, para todos nós, para a salvação da humanidade. Certo. Existe também muita simbologia ligada a velas, a luz na cultura evangélica? Não, que eu conheça não, embora eu tenho um Apesar grande... de que eu sei que as igrejas têm muitas vigílias, Exato, etc. vigílias. Como funcionam mas as vigílias? Não, elas são só simplesmente oração e louvor. Não existe nenhum simbolismo, nenhuma simbologia. Mas como diz, tem diferentes denominações, diferentes maneiras de... Eu tenho um amigo que, por sinal, foi orador da minha turma de advogado. Ele dirige na Bahia uma igreja ecumênica, eu não me sei bem. Ele se traja como um padre, com a estola, ele usa o cálice na ceia, ele usa tudo. Eles fazem e devem ter certamente uma maneira similar a essa de festejar o Natal. Então existem diferentes enfoques. Certo. Nós já fomos mais um bloco, vamos para um rápido intervalo e continuamos contando com a sua audiência aqui na TV Correio SBT. Nós voltamos em alguns minutos. De volta para o último bloco do programa Observadores, hoje falando um pouquinho sobre o Natal, simbologia, com o Bispo Dom Vital e também com o pastor Plínio Pinheiro. Dom Vital, o senhor falou
no início, no primeiro bloco, falou sobre esquecermos um pouquinho o Papai Noel e pensarmos na simbologia correta do Natal. Mas não podemos desprezar que realmente isso está muito presente na nossa cultura, os enfeites natalinos, a famosa árvore de Natal, né? Tudo que se tenta fazer para simbolizar ou para materializar talvez um pouquinho a festa, né? E é óbvio que a todos nós sempre agrada essa questão do colorido, das luzes e tal. Eu percebo também que isso, ao longo do tempo, tem esfriado um pouco, mas a gente tem aí a festa o Natal Encantado, né? Da paróquia lá de São Francisco. Que está acontecendo, e que é uma festa até que é muito elogiada aqui em Marabá, uma vez que a gente não está tendo muito enfeite natalino na cidade. Como é que você está vê essa festa e a força que essa festa tem ganho? Não, toda essa simbologia ela é bonita, não é? Eu acho a questão do Pinheirinho, mesmo ali agora na paróquia de São Francisco, não é? Colocar todos esses enfeites do Natal em diversos pontos, não é? Os animais, né? O próprio Natal, né? Quer dizer, em diversos lugares, para dizer que é coisa bonita. Tudo leva ao nascimento de Jesus. Tudo leva àquele que quis se tornar pequeno como nós e nos elevar até Deus, não é? Então, nada impede. Claro que nós não podemos ficar só nesta simbologia, mas essa simbologia ela é importante porque ela traz um colorido diferente, é todas essas cores vermelhas, o Papai Noel, quer dizer, os presentes que a gente dá. Mas como eu disse antes, vamos homenagear o presente verdadeiro de Deus, que é Jesus, não é? Cantar os parabéns. Depois sim, podemos até confraternizar, eu sempre digo, a confraternização ela é importante. Dentro de uma família ou comunidade, comer alguma coisa, festejar, mas não esquecer o homenageado. Porque de repente a gente vai com outras coisas, a gente esquece desse aspecto fundamental do nascimento de Jesus. Então eu reforço isso. Então, bonita, tudo aquilo que está acontecendo ali também na paróquia, ótimo, está sendo muito bonito, o povo está indo, abriu ontem de noite, muita gente, não é? Hoje de noite vai, quer dizer, nesses dias melhor. Então, quanta coisa bonita que está ocorrendo na nossa cidade, pelas luzes, pelos presépios. Então, vamos festejar bem o Natal. Uma mobilização muito grande da comunidade ali, né? Graças a Deus. Festa, e tem sido também um símbolo de união também para eles, né? Exatamente, para toda a comunidade católica, toda a comunidade da igreja, da paróquia, das comunidades, e para o povo também aqui de Marabá, que está indo lá muita gente mesmo. Isso nos alegra muito, inclusive hoje de noite em Serra, não é? No domingo de noite em Serra. Então toda essa questão dessa simbologia que ali se trouxe, a gente quer trazer um pouquinho daquilo que Jesus fez para todos nós. Certo. Plínio, essa é uma época também que as pessoas costuma florescer muito a questão de ajuda ao próximo, de um pouquinho de olhar para o outro. Tenho visto muitas campanhas de vamos juntar roupas e doar, vamos juntar cestas básicas e fazer doações, vamos ver quem está precisando de alguma coisa. Por que essa data nos puxa, nos transporta tanto a isso? E qual o nível de importância? E o quanto nós podemos transportar disso para outras épocas do ano, né? Porque só o chamado espírito natalino que nos eleva a isso. Um comportamento que nós como cristãos deveríamos ter em todos os dias, em todos os momentos da nossa vida, mas muitos só o praticam, só têm esse comportamento na época do Natal. É esse clima que se cria, como eu falei ainda há pouco, dessa confraternização dos soldados adversários lá na trincheira. Então, os corações se abrandam, o coração do homem se amolece diante da magnitude do evento. É algo maior do que nós, maior do que tudo que você possa imaginar, como já foi reiteradamente falado aqui, Dom Vital repetiu, esse significado da vinda de Jesus como homem, para viver no nosso meio, para sentir as dores, os sofrimentos nossos e tudo mais. Então,
nesse momento, os corações se abrandam. A OAB, inclusive, fez uma campanha agora, reuniu gêneros e roupas e tudo mais, e o presidente vai levar para distribuir. E eu não sei se você se lembra que eu escrevi um artigo e você publicou no Correio do Tocantins, A Solidão do Aniversariante, o artigo, exatamente falando disso, que se lembra de tudo no Natal, menos do aniversariante, menos de Jesus. E ele fica lá, solitário, esperando que alguém... Então, nós nos damos presentes uns aos outros, e o presente do aniversariante, onde está? Qual é o presente maior para ele? É a nossa alma, foi para isso que ele morreu, para que a nossa alma fosse resgatada e levada de volta ao Pai. Então, vamos colocar nesse espírito natalino exatamente isso, aceitar que o sacrifício da cruz foi feito por todos nós, que aquilo não é uma inutilidade, aquilo foi feito para que nós pudéssemos ter vida quando os limites dessa vida se rompessem. Então vamos dar esse presente para Jesus no final, nesse Natal agora. Vamos dizer: Jesus, eu aceito teu sacrifício como meu, toma conta de mim, sê Senhor e soberano da minha vida, me leva, me anuncia ao Pai, para que haja uma festa lá, como tu dizes, que todo aquele que te aceitar como Senhor e soberano, isso será anunciado nos céus e haverá uma festa lá. Então vamos dar esse presente para Jesus nesse fim de ano. Vamos dar. Não, eu acho que também é muito importante esse gesto de caridade, não é? Quantas coisas nós temos, às vezes, em casa, não só aquilo que sobra, não é? Mas também ajudar mesmo, não é? Com alguma roupa, algum calçado, porque estamos numa realidade de muitos pobres, não é? De muita gente que passa fome. A gente visita ali as famílias, não é? Tem pessoas que não estão tão bem. Então, é um momento, claro, é um momento, mas pelo menos alivia a dor de muitas e muitas famílias, de crianças, daquilo que às vezes nós não fazemos mais uso e que ajuda também aos outros, não é? E damos algo de nós mesmos para os outros. Então, o Natal seja o acontecimento do nascimento de Jesus e da solidariedade humana das igrejas, das comunidades, para fazer felizes mais pessoas, não é? Fazer mais felizes mais pessoas. Esse período de crise realmente está muito preocupante, porque a gente está com muita gente ociosa, né? Muitas demissões, a gente não sabe o que vai ser do futuro, inclusive empresas fechando, né? E eu vi, para fazer um relato para vocês, uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu passei 3 horas no aeroporto de Brasília, alguns dias atrás, numa segunda-feira, e em um período ali de meia hora que eu passei tomando um café, na parte externa do aeroporto, eu fui abordado por 5 pessoas, 5 pedintes, dentro do aeroporto de Brasília, altamente movimentado e que nem fica numa área residencial. Então, por uma coisa que eu nunca tinha visto ali. Então, a gente voltou a ver na rua muito a figura do pedinte, que era uma coisa que teve uma época que quase sumiu, né? A gente sabe que existe muita gente nessa condição, existem as pessoas também abandonadas pela família, né? Ou que tem algum tipo de perturbação mental, mas que realmente a situação está bem mais complicada nos dias de hoje, está demais. E talvez esse lado espiritual talvez ainda seja um conforto para muitas pessoas. Eu perguntaria, Plínio, como é que vai ser essa semana até o Natal para os evangélicos? Tem algum tipo de rito diferente? Na tua igreja, por exemplo, tem alguma programação? Na Igreja de Jesus, que eu tomo conta, nós vamos fazer uma confraternização com os irmãos, são pessoas simples, humildes, vamos fazer uma confraternização com eles e uma cesta básica para cada um e tudo mais, e vamos fazer um culto de ação de graça, de louvor, de agradecimento a Deus. Esse culto vamos fazer, será no domingo. No domingo. Será no domingo. Na véspera, no dia 24, tem alguma coisa especial?
Não, aí a gente deixa que a família, que eles vivam em família esse momento, sabe? Como Dom Vital falou, e eu também ressaltei, a necessidade da família se congraçar nesse dia, viver esse momento ali, sabe? Com fraternização, de fortalecimento dos laços familiares. Certo. Então a gente faz antes para deixar que eles vivam esse momento só juntos lá. Dom Vital, ao longo da semana você deve visitar outras paróquias fora de Marabá ou Não, estar 100% aqui? teremos, quer dizer, vou visitar outras paróquias porque tenho mais crismas nas comunidades por ali, tem paróquia. Mas em todas as paróquias haverá missas, né? E essa preparação, através dos grupos também de base, grupos também que vão se preparando, e a noite do Natal, de 24 para 25, então, de sábado para domingo, então ali haverá missa na noite, e domingo de noite também nas missas. Eu mesmo vou celebrar no dia 24, na Catedral, às 19h30, a missa natalina, não é? No acontecimento natalino, na Catedral Diocesana de Marabá. Então, vou celebrar ali. Mas as outras paróquias também, geralmente, vão ser nesses mesmos horários, né? 19h30 às 20 horas. Então, nesses dias, e depois vão para casa celebrar o Natal em família. Eu queria, aproveitando a presença de vocês dois, e o Plínio já demonstrou também que tem o que falar sobre esse assunto, nós acabamos de perder, né, uma figura humana reconhecida pela sociedade brasileira como de grande importância, que foi a morte de Dom Evaristo Arnes. Isso. E eu queria que o senhor falasse sobre a perda desse religioso e também, em seguida, o Plínio comentasse também sobre ele, até porque o Plínio também foi político por muito tempo, né? Político partidário com mandato. Pode também falar sobre a importância dele histórica para a democracia brasileira, por favor. Bom, Dom Paulo Evaristo Arnes, não é, foi arcebispo cardeal de São Paulo, não é? Numa época difícil da ditadura, não é? E ele sempre defendeu as pessoas perseguidas, dando-lhes lugar para eles, né? Falando alto, onde também a ditadura não pôde calar a voz dele, não é? Então, ele foi uma voz muito ativa dos pequenos e dos pobres, não é? Uma pessoa muito extraordinária, muito religiosa, muito de Deus mesmo, não é? E muito humana, porque acolher num período tão difícil, na época de 70 e 80 ali, numa época difícil de perseguição às pessoas políticas, não é? Não era assim tão simples. Mas não só políticas, também religiosas, não é? Então, nós agradecemos a Deus essa figura, uma figura muito que marcou e irá marcar a nossa igreja, a história no Brasil também. Ele é irmão da doutora Zilda, não é? Aquela fundadora da Pastoral da Criança, Sim. Aquela que morreu lá no Haiti, não é? Então, são pessoas extraordinárias, pessoas santas, pessoas que viveram o amor de Deus, não tiveram medo de denunciar os crimes, né, que a ditadura fez, não é? E por isso foram também perseguidos, não é? Mas não calaram a voz. Foram profetas, grandes profetas da época e que nos ensina a ser hoje também ser profetas no momento atual. Eu vejo também, Plínio, a gente analisando a figura do Evaristo, que ele também utilizou para essa voz dele ser mais forte, o fato de obviamente, estar à frente de uma arquidiocese que era muito forte, que era a paulista, né? Isso talvez também tenha facilitado com que ele tenha tido uma voz tão ativa e tão respeitada, somente durante o período militar. Lá ele teve a oportunidade de aparecer mais, mas quem tinha a estrutura dele, o estofo espiritual, intelectual dele, apareceria da mesma maneira se estivesse onde estivesse, porque isso era dele, era nato dele. E ele foi um homem extremamente corajoso, não se acovardou, e a Bíblia diz que nós não nos foi dado o espírito de covardia, né? Então, ele levantou sua voz com energia, com firmeza no momento exato, não fugiu às suas responsabilidades. Quem tem sobre os ombros a responsabilidade que ele tem, que Dom Vital tem,
os pastores têm, ele não pode se omitir. A verdade, eu que já fui político, fui deputado estadual por 3 vezes, ainda muito jovem fui vice-prefeito de Marabá, e eu já vivi as luzes do poder do mundo. Mas olha, não existe ninguém com mais poder do que o ministro do reino de Deus. Não existe cargo mais nobilitante, não existe cargo mais honroso e encargo mais pesado do que este de maior responsabilidade. Então, Dom Evaristo encarnou exatamente tudo isso e cumpriu muito bem o seu papel. Ok. Já estamos no finalzinho do programa, eu queria deixar para as mensagens finais de vocês, Dom Vital. Bom, quero desejar a todos, não é, um feliz e santo Natal. Obrigado, Patrick, obrigado à empresa também, a CBT, que nos dá essa oportunidade de falar aqui para todos vocês, as famílias que estão em casa, você jovem, pai e mãe de família. Então, feliz e santo Natal, você possa participar da comunidade, vida de fé, vida de amor, e festejar Jesus Cristo na sua vida, no seu coração, no mundo de hoje, de que tanto precisamos festejar o Santo Natal. Ok. Plínio? Te agradeço mais uma vez essa oportunidade que tu me dás de estar aqui e falar de coisas boas. Nós que vemos tanta coisa aí que nos choca na televisão, na imprensa, hoje nós estamos falando aqui de algo maravilhoso, de algo muito bom. E eu fico feliz por conhecer Dom Vital, sabe? Eu não o conhecia pessoalmente, mas eu o admirava pela responsabilidade enorme que ele tem sobre os seus ombros. Essa diocese que ele tem a responsabilidade de administrar é muito extensa. O trabalho é muito grande. Ele mesmo estava nos falando aqui do quanto ele tem se deslocado, do quanto ele tem corrido para cumprir bem esse papel que ele tem que cumprir. E eu desejo que Deus o abençoe de forma abundante, maravilhosa, que o ministério dele seja cada vez mais abençoado pelo Santo Espírito do Senhor. E o mesmo eu desejo a todos os pastores, a todos os padres, a todos os bispos. E eu quero também, da mesma forma como ele disse, desejar a todas as famílias marabaenses o Natal abençoado, sabe? Que realmente esse Natal seja o Natal definitivo das nossas vidas, em que realmente nós vamos abrir os corações, derramar o nosso amor sobre aqueles menos afortunados, aqueles que não têm, que estão pelas sarjetas, pelas calçadas, estão sofrendo nos leitos dos hospitais, aqueles que não terão na noite de Natal um pão sequer para comer. Que nós possamos ser instrumentos de Deus, levando a essas pessoas algo do que nós temos, levar para eles, doar para eles e derramar sobretudo amor sobre a vida deles. Que assim seja. Quero agradecer demais a presença do Dom Vital, Plínio Pinheiro Neto, agradecer a você que nos acompanhou, a toda a nossa equipe aqui da TV Correio, o pessoal de produção, câmera e todos que nos ajudam a fazer esse programa todos os domingos aqui na TV Correio SBT, canal 26. Até semana que vem. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. O programa Observadores desta semana vai falar um pouquinho sobre o período de Natal e religiosidade. E para isso nós vamos receber o Bispo Diocesano de Marabá, Dom Vital Corbellini, e também o pastor evangélico Plínio Pinheiro Neto. O programa Observador está começando 1 hora mais cedo, então a partir das 9 horas da manhã, aqui na telinha da TV Correio SBT, canal 26. Nós contamos com a sua audiência. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.